Então, a quarta questão que nós citamos aqui é em relação a pessoa ser paciente, porque o Rasul alayhi salam, ele disse: "La yafraq mu'minu mu'mina", que não odeie um crente uma crente, sobre a esposa dele. "In kariha minha khuluqan, radiya minha khuluqan akhar". Se ele odiar uma das qualidades dela, ele pode gostar de outras qualidades. Então você olha nas qualidades e não olha nos defeitos. Se você olhar para um defeito e ficar construindo em cima, aí você vai perder o seu casamento. Então, se tiver um defeito, o Rasul alayhi salam, ele está dizendo: não olhe para esse defeito, olhe quantas qualidades ela tem e conserte esse defeito. Então, o conserto do defeito é sempre olhar para as qualidades. Assim que o homem deve ser. تعليمها أمور دينها أو السماح لها بالخروج لطلب العلم. O homem é obrigado a ensinar a sua esposa a sua religião. E se ele não tiver conhecimento do que ele faz, ele ordena que ela saia para aprender a religião. Então ela tem que sair para aprender a religião, porque é um dever tanto do homem como da mulher saberem sobre a religião deles, para conseguirem viver. Porque a pessoa que não sabe as regras religiosas, como é que ele vai conseguir viver? Isso vai ser difícil. E por isso que o homem, ele deve ensinar as mulheres, ele deve ensinar a sua esposa, e se ele não tiver condições, ele deve deixá-la ou preparar a ela um lugar para que ela estude e conheça a sua religião. Nos Sahabiyat Qadiman, as companheiras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando os maridos saíam de manhã, eles diziam para eles: temam a Allah e não tragam para nós questões ilícitas, o dinheiro ilícito. E na volta deles, à noite, eles perguntavam para os esposos: nos ensinem aquilo que vocês aprenderam do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, eles perguntavam para os esposos o que eles aprenderam do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ausência deles em casa. Então, os homens vinham com aquilo que eles conheciam do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ensinavam as suas famílias, ensinavam a esposa, ensinavam os filhos. Isso que deve ser feito pelo homem, que hoje atualmente a gente vê, o homem não ensina, ou ele não sabe, ou se ele souber, ele não passa, e se ele passar, às vezes as pessoas não querem aprender. Então você vê, muitas vezes as pessoas dentro de casa, se você perguntar as questões mínimas da religião, elas não conhecem. E o conhecimento da religião, isso é de extrema necessidade que tenha dentro de um lar, porque sem conhecimento da religião, a pessoa está vivendo como se estivesse vivendo numa casa de aranhas, Qualquer coisa vai ter briga, qualquer coisa vai ter discussão, qualquer coisa vai ter divórcio, qualquer coisa vai ter discórdia. Então, por quê? Porque aquilo lá não tem a base. E a base, ela sempre está na religião, no conhecimento da religião. الأمر السادس, sexta questão: حسن المعاشرة بالمعروف. حسن المعاشرة بالمعروف é você conviver com ela, a boa convivência da melhor forma, a boa convivência com elas. حسن المعاشرة. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, no Alcorão Sagrado, quando ele te ordena com algo em relação à esposa, ele põe as suposições. E se acontecer isso, saibam que Allah subhanahu wa ta'ala, por isso que o conhecimento é bom, Quando eles leem e citam esses versículos, eles sabem que Allah subhanahu wa ta'ala dá soluções naturais para eles. Você não precisa ir para um chefe, você não precisa ir para fora de casa, para um juiz, você não precisa ir para lugar para as pessoas saberem do seu problema. Você consegue, se você for uma pessoa conhecedora da religião. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala nesse versículo da Surah An-Nisa, Surah número 4, no versículo 19. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala: e convivei com elas, وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, e convivei com elas com bondade. A convivência tem que ter a bondade entre os dois. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala: e se as odiais,
Tá, mas eu odeio ela. Tá. O que você faz? Allah subhanahu wa ta'ala colocou aqui uma solução. Ele disse: e se as odiais, é provável que Allah coloque para aquele que você odeia um grande benefício na sua vida. وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Talvez isso que você odeia, Allah subhanahu wa ta'ala faz com que essa pessoa que você está odiando, ela tenha grandes vantagens na sua vida, grandes benefícios na sua vida. Então você tem que olhar para os grandes benefícios e não somente para aquele lado que você odiou. Então aqui, husn al-mu'ashara, a boa convivência. Então a boa convivência, ela sempre tem que estar também baseada naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determina. Uma das questões também, a sétima questão, que o Rasul alayhi salatu wasalam, ou que o Islã incentiva, at-tazayyun lahunna, a pessoa ter uma boa aparência também perante a esposa. A pessoa ter a boa aparência perante a esposa. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala aqui também, Rabbna shukr, قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. E elas têm os direitos semelhantes como eles têm os direitos sobre elas. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala isso na Surat Al-Baqarah, no 228, na segunda sura, né? وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Abdullah ibn Abbas رضي الله تعالى عنه كان يقول إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. Abdullah ibn Abbas, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele dizia: eu gosto também e amo de eu me preparar da melhor forma para minha esposa, da maneira que eu gosto que ela se prepare também para mim e ela coloque as melhores roupas, o melhor perfume, as melhores condições. Então Abdullah ibn Abbas, ele fazia o mesmo e dizia para as pessoas que a igualdade também em relação a isso é um dever. Que às vezes a pessoa exige, o homem exige da mulher, aí ele não tem essa qualidade. Então a gente fala, da maneira que você exige, você tem que ter do outro lado também. A oitava questão, al-ibti'adu an al-idrar biha. Al-ibti'ad an al-idrar biha, de não prejudicá-la. كيف يعني كيف بيضر فيها؟ قال من قول أو فعل أو خلق. Ele não pode prejudicá-la nem nas palavras e nem na prática e nem no caráter dele. Em todas essas situações ele tem que afastar ele não pode prejudicá-la em relação a essas questões. Então Rabbna subhanahu wa ta'ala, ele fala no Corão Sagrado: وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala no Corão, na Surat Al-Baqarah, no versículo 231: e não mantenham elas para injuriar injustamente. لذلك الابتعاد عن الإضرار, a pessoa se distanciar e prejudicá-la. Às vezes tem pessoas que prejudicam ela com as palavras. Às vezes uma palavra ela machuca, ou uma palavra ela pode afetar os sentimentos dela. Uma palavra pode fazer um estrago dentro de casa sem que a pessoa perceba. Então tem que medir as palavras certas. Tem que medir as palavras certas. Então não somente nas palavras, também nos gestos. Às vezes a pessoa no gesto, ele tem alguns gestos que ele faz e tal para prejudicar a mulher. Então também isso Allah subhanahu wa ta'ala, ele proibiu em relação ao versículo citado na Surat Al-Baqarah. Ao khuluq, ou até na sua conduta. Na sua conduta também ele tem que ter uma boa conduta e não prejudicar a mulher na sua conduta em relação à esposa. A nona questão, ou o nono caráter, a qualidade que o homem deve ter, al-karam, dele ser generoso. No rajul al-bakhil la yuqal. Uma pessoa que não é generosa, uma pessoa que não ele segura em tudo, né? Ele é pão duro. Esse as pessoas não conseguem viver com ele. Então ele tem que ser generoso, só que com limites, né? Às vezes as mulheres vão falar:
mas ele não gasta sobre tal, não sei o que. Se você olhar, você fala, mas em quais situações? Aí você vai perceber que ela ultrapassou os limites daquilo que deve ser. Então, tudo isso deve ter o que? Limites. Tudo isso deve ter limites. Só que, em geral, ele tem que ser generoso. Karam fil mal, karam fil akhlaq, karam fil kalam, karam até nos gestos também, nos gestos dele. Então, a generosidade não somente no dinheiro, mas em tudo que ele possa ter. Às vezes a pessoa não tem dinheiro, mas ele é generoso em outro lado. Então, ele tem que usar a sua generosidade em todos os sentidos para que ele mantenha a casa sempre da melhor forma possível. A 10ª qualidade, الثقة بالنفس. الثقة بالنفس. Autoconfiante. O homem tem que ser uma pessoa autoconfiante, de saber o que ele está fazendo. Como é que as decisões em casa, porque ele não pode ser uma pessoa que não tenha o quê? Personalidade boa, né? Porque a mulher ela gosta de uma personalidade forte na frente dele. É isso. Às vezes, quando tem que colocar a palavra, as mulheres, mesmo que ela vai ficar um pouco chateada, mas no final ela fala, não, mas tem um homem que decide aqui. Porque se o homem não decidir, alguém tem que decidir em casa. Às vezes as pessoas falam, não, mas ninguém decide aqui. Se ele gritar, eu grito. Se ele falar alto, eu falo alto. Se ele vai ter uma decisão, eu vou ter uma outra decisão. Não, isso daqui não pode acontecer. Uma das duas partes tem que tomar a decisão e no final ele faz a shura entre ele e a família dele. O que vocês acham e tal, mas vai ter uma decisão aqui. Quem que toma a decisão é o homem. Agora, se ele der para a mulher, tudo bem. É problema dele, né? Por que não é boa a decisão das mulheres? Não, é boa. Quem disse que só que ela tem que ver, tem que arcar com as consequências daquela decisão. Porque ele também, se ele tomar aquela decisão, ele tem que correr atrás. Então, o Islam ele fala para a mulher, não, você não precisa correr, deixa ele correr e você fica lá olhando, né? Torcendo para dar certo. Por isso, المرأة لا تحب الرجل الضعيف. A mulher ela não gosta do homem fraco. O homem que sempre está indeciso, sempre é fraco, sempre ele não toma as decisões, ele não toma a frente. Então, ele tem que ser, uma das características boas é ele ser autoconfiante. A 11ª, الصدق والصراحة. Ele ser sincero. Ele ser sincero e ser verídico, uma pessoa que fala somente a verdade. Não adianta todo dia chegar e mentir. Por que você não trouxe? Não, porque eu não tenho tal, não sei o quê. Depois ela vai descobrir que ele mentiu. Por que você não sei? Não, porque isso e aquilo ele traz, começa a levar e trazer e no final ela descobre que ele está mentindo. Aí toda a confiança dela em relação a ele, isso some. E o Islã, ele não permite a questão da mentira. Então, a pessoa que mente, essa daí, ela não tem as qualidades islâmicas. O Rasul a.s. quando foi perguntado, o homem pode ser uma pessoa pão dura, ele disse, talvez sim. Uma pessoa que tem medo e tal, ele falou, talvez sim. Uma pessoa que é mentirosa, ele falou, não, a mentira não. Eles citaram vários defeitos e o profeta disse, isso pode, aquilo pode, mas quando chegou na mentira, o profeta Muhammad disse que o crente não mente, não pode ter as mentiras. Então aqui tem a questão da as-sidq was-sarah, ele ser sincero e ser verídico. Então ele chega lá em frente das situações, ele coloca na frente da esposa, ele fala a verdade, eles resolvem os problemas, e assim que deve ser a casa construída em cima de bases, e dentre essas bases a sinceridade e a verdade. A 12ª, al-wafa, kun wafi. O que é al-wafa? É ele ser fiel, cumpridor da responsabilidade dele. Porque tem homens que eles não são fiéis, não cumprem com a responsabilidade. Tem pessoas que você é responsável de ter o seu lar e trazer as coisas para o seu lar para que a sua família viva da melhor forma possível. O que eu faço? Saia para trabalhar, saia para trazer as coisas, saia para fora de casa. Às vezes a pessoa não é fiel, ele vai, onde que você está? Tem muitas pessoas hoje,
vai para brincar, fica a noite inteira com jogo de baralho e tal. Durante o dia ele não trabalha, no final chega e ele não cumpre com a responsabilidade dele, dentro de casa, fora de casa, com os filhos. Então essa pessoa não é fiel. Ele tem que ser fiel com a sua família para dar tudo o que eles necessitam. فهذا الوفاء كذلك يعني citando a última qualidade dele, إعطاؤها حقها كاملا من المهر والمسكن والمطعم. Ele ter condições de dar todos os direitos à mulher, tanto da moradia, como do dote, como das refeições e também da vestimenta e tudo aquilo que ela necessita. Agora chega e fala, o fulano ele não tem condições. Não, vamos ver uma pessoa que tem condições para isso. Porque se não tiver condições, como é que vão viver como é que essa família vai viver? Sempre vai viver no, olha, eu preciso, eu necessito, tá, não sei o quê. Então o homem, na realidade, ele tem que ter condições. E por isso que a primeira coisa que se preocupa com os jovens é ele estudar, arrumar um emprego. Aí você fala, agora, alhamdulillah, ele já tem emprego, ele já tem uma boa formação, ele vai estar juntando dinheiro para comprar uma casa, está juntando dinheiro para comprar um carro, está juntando dinheiro para ele casar. O problema hoje nosso qual que é? Junta dinheiro e vai colocar, joga onde? Numa festa, traz um cantor e dá tudo para o cantor. E o casal fica fazendo o quê? Passa necessidade para o resto da vida, não é? Infelizmente, e hoje vocês têm que ensinar. Vocês mulheres não devem aceitar isso. E hoje vários casamentos que a gente vê, que o pessoal nos chama para a gente fazer um casamento e tal. Eu falo, mas deixou, para que você vai trazer cantor e vai pagar 100 mil aqui, 50 mil lá, 40 mil aqui? Dá esse dinheiro para o casal, para o seu filho, ou para a sua filha, se você tiver a filha que quer gastar em cima. Deixa eles sair para passear, deixa eles começar uma vida já com algo forte, eles sentirem que tem algo na mão. Eu queria fazer isso, mas a minha esposa não está aceitando. Geralmente as mulheres, viu? Vocês ficarem sabendo. Todos os homens colocam a culpa em cima de vocês. Eu já conversei com os 4 nesses 2 meses, e os 4 falaram, olha, a gente está com a sua opinião, só que o problema são as mulheres. Então tome cuidado vocês, viu? A gente fala, por que a gente fala isso? Porque o casamento, se ele começa, a gente começa o casamento com o quê? O casamento é uma questão religiosa. É religião. Por isso, الزواج شو الزواج؟ دين. بسم الله زوجته قبل على كتاب الله سنة رسول الله. Você fala só em nome da religião. Você faz uma ligação em nome de Deus. العقد هذا بسم الله. بسم الله tem que ser tudo conforme Deus determinou. Só que a gente fala Bismillah e traz o quê? Tudo que não agrada a Allah. Não devemos fazer isso, porque nós iniciamos a nossa vida, quando a criança nasce, a gente fala Bismillah, Allahu Akbar, aqamos salat, para iniciar a vida dela, em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois, quando ele vai para a escola, se fala Da'i لحتى تنجح, Bismillah, نجاحه كمان بشو? بالدعاء, e falando Bismillah e tal. No trabalho, Allah يرزقك, Ya Rabbi يرزقك وكذا, tudo bem. Vai procurar uma pessoa, لا شوف بنت الدين, وهي كمان أشوف ابن الدين, tudo bem. Na hora que eles se encontram, digo chatei com ele. Não, por quê? Aqui que é o certo, aqui que deveremos começar da melhor forma possível, agradando a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque aqui está o perigo. É uma vida nova de um casal, que eles vão ter os filhos, eles vão ter um chão pela frente. Então a gente tem que ter muito medo com isso. Se eu não estiver de acordo com o que Allah subhanahu wa ta'ala quer. Imagina se Allah subhanahu wa ta'ala ele não يوفق هذا الإنسان, ele não dá para ele a bênção, ele não ter a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala, ele não ter a dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala, ele está distante da ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, está praticando aquilo que não agrada a Allah subhanahu wa ta'ala já no início do casamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões para que os casamentos dos nossos filhos estejam de acordo com o que está a nossa Sharia, a religião, né? E como fazer um casamento sem gasto?
como fazer um casamento? Sem gasto, sem... والله شوفي الرسول عليه الصلاة والسلام اللي falou para Abdurrahman bin Auf, أولم ولو بشات, faça um jantar simples. O Rasul عليه الصلاة والسلام, ele fez um casamento. Allah subhanahu wa ta'ala citou no Corão Sagrado, Surat Al-Ahzab. Ele fez uma comida, as pessoas chegaram lá, comeram. E Allah subhanahu wa ta'ala disse: فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ. Pode fazer uma festinha entre as mulheres. Só que hoje as mulheres falam, o que a gente vê, a gente está fazendo festa sem entrar nenhum homem. E todas decotadas, dançando, só que 1 milhão de câmeras espalhando para o mundo inteiro. Não, deixa os homens entrar melhor. Não, mesmo se estão vestidas, não pode homem, mas os garçons estão tudo lá. Aí não pode homem. Pode homem conhecido, toda família. O garçom está lá, o fotógrafo está lá, que a pessoa que fez a coisa está lá. Então, o erro não é no casamento em si, o erro nos detalhes do casamento. Então, o Islã ele não te proíbe de fazer um casamento das mulheres, fazerem uma festinha entre elas, sem gastos, elas dançarem, cantarem. O Rasul ele falou para a Sayyida Aisha, Ansar, eles gostam de uma festa, então vá lá e cante para eles, para dar um jantar para elas e tal, sem passarem isso para fora, sem que os homens... para elas, quem ia cantar? Aisha. Cantar para as mulheres? Cantar para as mulheres, não para os homens. Aí, os homens também, eles fazem a festa deles e tal. A festa dos homens, o que é? A festa dos homens, fazer um jantar, eles comem, eles fazem lá cumprimentam o noivo, fazem dua para ele, passam uma noite sem ter nada daquilo que desagrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje não, a gente faz tudo para colocar, não, no casamento é um dever de cada pessoa que tem que fazer um casamento desagradar a Allah. Vamos lá, hoje, agora é o dia, vamos nos preparar 3 meses antes. Tudo que desagrada a Allah subhanahu wa ta'ala a gente coloca nos nossos casamentos. Isso é, subhanallah, الإنسان بيطلع وين التوفيق؟ وين التوفيق؟ Onde que Allah subhanahu wa ta'ala vai nos abençoar? Quando você está junto com Allah subhanahu wa ta'ala. E por isso que a gente tem que ver essas questões e não somente Allah, por que o fulano fez e por que o ciclano fez. Saiba que se uma das questões que você fez e as pessoas copiaram de você, مثلا والله في مغني انتوا عم تجيبوا واحد ما ادري شو اسمه اسمه طقوش كذا كي عم يغني شوي بس عندنا فحوش بيغني احسن من هذا وبيجيبوه قال والله فحوش احسن من طقوش. Vamos lá, a gente vai começar a trazer طقوش لانه porque ele canta mais e dança mais e tal, não sei o quê. كل واحد بيجيب طقوش, todos os problemas. Vamos assistir o nosso casamento 500 pessoas. 500 pessoas que عندهم شو سيئات. Eles tiveram سيئات e todas as 500 pessoas foram para você. No outro casamento, o طقوش foi chamado de novo por causa de você. No outro também, às vezes a pessoa morre e o طقوش está lá. 10 anos, 20 anos, 30 anos fazendo por causa dessa pessoa. Mas ما يروح لحسنات على القبر شو عم يروح؟ lugar de benefício está indo o quê? سيئات. والإنسان بده سيئات. Talvez Allah determinou no túmulo dessa pessoa, vai tomar hoje 10 chicoteadas pelo que você fez de pecados no mundo. Se Allah determinar, colhão essa pessoa 10 chicoteadas. No outro dia são 20. Ya Rabbi, mas eram 10, por que 20 agora? Porque o tapão estava lá e tem gente que pegou por causa de você, então aumentaram 20. Entendeu? بدل ما الإنسان يكون عنده أشياء يغفر يعني também as irmãs, نفس الشيء والله o decote da fulana aparecia mais e não sei o que, as pessoas e tal, não sei o que. Vamos imitar, por que a fulana fez? Eu vou na mesma costureira, vou pegar o mesmo vestido, vai ser diferente as tal e não sei o que. كل السيئات, todas as más ações voltam para essa pessoa porque ela indicou. Então vamos indicar o bem e não o mal. Vamos indicar aquilo que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala e não aquilo que desagrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Entenderam? A gente fala essas qualidades não só por falar, não, para a gente colocar em prática. Quando a gente fala mulher virtuosa, homem virtuoso, mulher religiosa, homem religioso, o que é virtuoso e religioso? O que são essas...
se começar, a gente sempre colocou em primeiro lugar a religião. Se sair a religião, acabou. Você não tem mais nada daquilo lá. Ninguém vai ser paciente, ninguém vai ser agradável, ninguém vai ser generoso, ninguém vai ser sincero. Por quê? Saiu a religião. Então a religião que vai trazer todas aquelas qualidades. Tirou a religião, já foi tudo. Nós temos que trocar. Eu estou esperando alguém começar com essa troca, viu? Vocês na quarta. Faz um casamento aí. Porque se começarem, se fizerem um casamento religioso conforme Allah subhanahu wa ta'ala determina e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam determina, se alguém perguntar para nós, a gente vai preparar uma coisa boa. Mulheres de um lado, homens de outro lado, a maneira, até as mulheres, a gente vai falar, não, bicho, cada. Ah, mano, tá, mas sem fotografias. Entre vocês, tira, deixa os celulares lá fora, porque se escapar, aí vai. Aí todos os homens vão ver. Allah subhanahu wa ta'ala não permitiu isso. Que as pessoas vissem a beleza da mulher, os decotes dela, como é que chama? A maquiagem, né? As maquiagens. Tá, hoje infelizmente tem gente que está falando em nome do Islã, representando o Islã através da maquiagem. Põe a maquiagem lá, se pinta toda e lá. O Islã é isso e não sei o quê. Isso que é o problema, né? Essa pessoa que deve estar tomando milhões e milhões de más ações. Né? Então, essas questões, então nós queremos o quê? Alguém que inicie, Rasul alaihi salam diz, "Man sanna fil Islam sunnatan hasana", aquele que encaminhar as pessoas para um caminho hasan, aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o caminho dele, kana lahu ajru, ele terá o mesmo benefício, wa ajru man amila bihi ila yawm al-qiyamah, o benefício de quem fizer igual até o dia do final. Às vezes, por causa de um casamento, você entra no paraíso e será elevado até o mais alto nível. Aliás, porque eu fiz uma coisa que agrada a Allah e o profeta, e as pessoas gostaram, e todo mundo está fazendo igual, porque eles falavam, alhamdulillah, é isso que é o Islã. فنحن بدنا هذا هو. بدنا الإسلام يكون هو اللي يسود، مش غير الإسلام. A fazer coisas ruins e fazer coisas que desagradam a Allah subhanahu wa ta'ala, todo mundo está fazendo. Todos. Certo? Tem que ser alguém que puxa. Se for Paulo fazendo isso, não anda. É, a filha manda não teve, não fez nada, mas ninguém copiou. Não teve, só teve jantar bonito, tudo bonito, mas não teve música. O que nós precisamos é mudanças, Yahweh. Nós precisamos de mudanças, de bastante mudanças, em tudo. Quando o Islã veio no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinha várias questões que eram do tempo da ignorância. Tudo era totalmente diferente do Islã. O Islã veio, mudou, só que tinha pessoas que estavam ali para mudar. Shola smerna e não, não, isso não, aquilo não, isso ba'da shola. Cada ordem que descia de Allah subhanahu wa ta'ala, os companheiros, eles na hora praticavam, colocavam em prática, todos eles. Ninguém falava, não, mas por que eu? Não, tem que ser no seu fulano. Não, todos eles mudavam. E isso é isso. E por isso, quando a gente vê no Corão os profetas, como é que eles agiam, como é que eles... a história dos profetas que a gente lê no Corão. Para quê? Para a gente refletir. إذا سيدنا إبراهيم قال له الله ذبح ابنك قال خلاص بذبح ابني. Degole o seu filho, ele degole o seu filho. Porque a ordem de Allah. Agora Allah عمل عرس إسلامي لا والله بعملش عرس إسلامي لا. قل لي صلي بيجي بصلي. Fala para mim vem rezar eu rezo. Agora fazer um casamento islâmico nunca. Por quê? Não. Fala para mim outras coisas, mas isso não. Não pode. Islã, não pode a pessoa dividir. O Islã tem que ser o conjunto, todo ele. E qualquer ordem de Allah subhanahu wa ta'ala que a gente vê, isso é uma ordem de Allah, isso é uma ordem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós temos que cumprir. Não podemos falhar, porque se você falhar, e o outro falhar, então sempre vamos continuar desunidos, sempre vamos continuar falhando, sempre vamos continuar distantes da religião.
E nós queremos sempre, cada vez a mais, o que? Unidos. Cada vez a mais trabalhando para o benefício do Islã. Mas não é no chá de cozinha só de mulheres, olha, isso não precisa de homem para ser feliz, chefe. Tá muito bom, acho. Até, eu digo, chá de cozinha, essas coisas e tal, elas fazem somente para as mulheres. O certo é fazerem sem espalharem para fora. Porque espalham, as pessoas veem, a gente vê aí os jovens, todo mundo, vocês viram o chá de cozinha do fulano e não sei o quê, viram a fulana que ela estava usando, viram a fulana, o que eles vão comentar? Comentam da fulana e fulana e fulana. E coitada, acho que ela está lá com aquela roupa tal, sem perceber, e de repente 1 milhão de pessoas falando mal, falando de uma forma ou de outra. Mas ela nem é culpada, ela está lá porque são mulheres, está vestida, elas são mulheres. E os outros que filmam passam. Tá, mas não pode. Aí já, como nós falamos, temos que tomar muito cuidado com essas questões. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.